uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Nossos filhos são espíritos imortais que viveram milhares de experiências ao longo de muitas vidas. Como lidar com eles? Como aproveitar a riqueza desse convívio? E mais, como respeitar as diferenças, aceitar pontos de vista opostos, corrigir sem reprimir? O desafio de viver com os espíritos que chamamos de filhos é o tema do Terceira Revelação de hoje. A nossa entrevista é com a psicóloga Tereza Cristina Leite. Assumir o conceito que nossos filhos são espíritos significa conceber que antes dessa atual existência já tiveram eles outras experiências. Para tratar do tema Nossos Filhos são Espíritos, nós convidamos a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Tereza, é fácil compreender que os nossos filhos são espíritos? É simples? Não é tão simples assim, principalmente porque assumir o conceito que nossos filhos são espíritos significa conceber que antes dessa atual existência já tiveram eles outras experiências e trazem uma bagagem bem anterior a todas as aprendizagens que nós iremos forjar junto com eles nessa atual encarnação. Então, essa concepção, mesmo para nós espíritas, muitas vezes é difícil de ser introjetada em toda a sua extensão. E aí, isso na prática, no dia a dia, significa o quê? Se temos essa compreensão, teoricamente, de que, ele veio e traz experiências de outras vivências, na prática, no dia a dia, como é que podemos compreender isso, vivenciar isso? Primeiro, precisamos estar atentos aos traços e características que esses espíritos já trazem na atual existência. Algumas delas precisam ser reforçadas e estimuladas. Por exemplo? Por exemplo, os traços de caráter, de bondade, de afeição, de humildade. E outros precisam ser reformulados. Conceitos, às vezes, como egoísmo, agressividade, que se manifestam muito precocemente, muitas vezes, na criança. E aí, fazemos como? Porque, por exemplo, para reforçar traços como bondade, solidariedade, enfim, é mais simples. E para reformar aqueles traços não tão positivos? Primeiro temos que pensar que o processo de educação é um processo continuado e que não apresenta os seus resultados de uma maneira instantânea, como algumas outras intervenções que poderíamos ter. Educação não é cirurgia, que entramos lá, retiramos o que está ruim, fechamos e fica tudo corrigido. É um processo continuado que envolve, acima de tudo, muito amor, constância de propósito e implica também no exemplo que os pais devem estar dando a essa criança quanto àquilo que eles desejam que seja desenvolvido no seu comportamento. Agora, Tereza, o fato de sabermos que o nosso filho é também um espírito, que traz outras vivências, serve de desculpa para, se ele traz isso de outras vivências, então se ele é desse jeito, se ele é violento, se ele é agressivo, se ele é egoísta, então sinto muito. É simples assim? Precisamos pensar por que estamos aqui. Todos nós somos espíritos em processo de busca de evolução. Os nossos filhos não são diferentes de nós nesse aspecto. E, para tanto, as desculpas só levam a uma acomodação que não é adequada a esse processo. Nossos filhos são espíritos, sim, com experiências tanto positivas como negativas, que precisam ser recontextualizadas à luz dos conhecimentos que vamos repassar para eles, principalmente os conhecimentos relacionados à vivência da lei de amor. Diante dessas situações de agressividade, egoísmo, que tanto nos chocam, a melhor resposta é o amor, a paciência e o carinho. Tereza, em brigas de família, muitas vezes, frases do tipo, olha, eu sou seu filho, mas eu não pedi para nascer. Ou,
Olha, engravidei por acaso. Eu não pedi para ter você. Não te planejei. São frases aparentemente banais, mas que têm um peso, um impacto muito grande quando são ditas, principalmente de forma agressiva, num contexto de discussão, de dor, enfim. Primeiro, essas frases são verdadeiras? Engravidei por acaso significa que ele veio por acaso, por exemplo? Vamos pensar que, de acordo com a doutrina espírita, nada acontece ao acaso, muito menos uma reencarnação, que é um evento muito importante. A escolha da família na qual esse espírito irá participar pode não ter sido feita de forma consciente pelos pais, mas com certeza contou com um planejamento reencarnatório dos espíritos responsáveis por aquele processo evolutivo. Então temos que pensar que mesmo que essa gravidez não tenha sido planejada, ela foi no mínimo aceita e deve com isso ser tratada. Significa que ela não foi planejada aqui? Provavelmente essa consciência pode não estar tão desperta, mas ela foi aceita, porque poderemos até ter casos de reencontros impostos, mas eles são menos frequentes do que poderíamos usar como desculpa para os problemas que temos. E outra frase, Teresa, do filho que diz que não pediu para nascer? Temos sempre que ter a consciência de que essas frases aparecem num contexto onde a animosidade está muito presente. E muitas vezes as emoções negativas embotam o raciocínio daqueles que estão envolvidos. Se a mãe aceitou a gestação, o filho também está com aquela mãe, com aquele pai que ele necessita naquele momento do seu processo evolutivo. O exercício da paternidade e da maternidade faz com que, às vezes, tenham que ser providas situações onde o espírito receba o que é necessário a ele, não aquilo que ele deseja. E daí os momentos de conflito e dificuldade. Teresa, do ponto de vista espiritual, para os pais, ter filhos é um aprendizado? Talvez eu o classificaria como o maior aprendizado, pois ele não dá férias, não tem licença e não pode ser delegado para outrem. Não existem ex-filhos, vão existir sempre os nossos filhos pelos quais seremos sempre responsáveis. E os pais que querem exercer a sua paternidade de forma adequada vão ter que enveredar num caminho de busca de evolução e de aprimoramento para que possam dar conta do exemplo que precisam ter. Que caminho é esse, Teresa? O exercício, na verdade, da lei de amor, da busca do benefício ao próximo, porque afinal de contas, quando olhamos aquele ser tão indefeso, todos os nossos valores e atitudes vão se voltar para o bem-estar dele. E esse é um primeiro exercício. Agora, lei de amor não significa que devamos ser condescendentes com tudo. Com certeza, temos que falar sim, sim e não, não nos momentos adequados. Lei de amor significa darmos ao nosso filho todo o equilíbrio de condições para que ele se torne uma pessoa melhor, em todos os contextos onde ele for conviver, não apenas no nosso ambiente doméstico. Muitas vezes, ao fecharmos os olhos diante daquelas características menos agradáveis dos nossos filhos, geramos problemas futuros para eles. Teresa, muito obrigada por essa entrevista. Olá! Educar o filho é uma arte, a arte de formar caracteres. É assim que Allan Kardec define a tarefa de educar. E a educação, de fato, é uma arte, pois faz adquirir novos hábitos, melhores, mais saudáveis. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus. Também desenvolverá mais profundas noções de respeito por tudo que é respeitável. E esses hábitos lhe permitirão atravessar com menos sofrimento os dias difíceis. Esse texto de Allan Kardec é uma nota à pergunta de número 685, letra A, de O Livro dos Espíritos. É o capítulo da Lei do Trabalho. Outro livro muito interessante é Nossos Filhos são Espíritos. O autor, Hermínio Miranda. Essas são as nossas sugestões de leitura de hoje. Mas antes de nos despedirmos, vale a pena lembrar. Para exercitar a arte de educar, os espíritos elegem como pais criaturas que eles acreditam que podem desempenhar muito bem essa tarefa. Conclusão. Entre pais e filhos, há uma relação de confiança que começou bem antes do nascimento. Pense nisso.
Olá! Essa semana, da cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, a Solange nos enviou a seguinte pergunta. Uma vez que na doutrina espírita não há dogmas, como se explica quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Solange, a palavra dogma empregada nesta pergunta de Allan Kardec tem o sentido de um princípio filosófico e não aquele outro sentido que tem a palavra dogma quando se refere a um princípio de fé que não pode ser nunca questionado. O Espiritismo, ao dizer que não possui dogmas, o faz no sentido de que nós não temos nenhum princípio filosófico, científico ou religioso que não possa ser levado ao tribunal da razão, conforme o próprio ensinamento de Allan Kardec, quando em A Gênese nos diz que o Espiritismo nunca estará ultrapassado. Porque se a ciência demonstrar que ele está ultrapassado em um determinado ponto, ele abandonará este ponto e seguirá com a ciência. Vê-se, desta maneira, que o significado dado por Allan Kardec na questão à palavra dogma é um princípio filosófico que merece, sim, a análise, o entendimento e não um princípio que devemos tomar como ponto de crença sem nenhum tipo de reflexão. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei a opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. O Terceira Revelação de hoje está terminando.